Olá, tudo bem? Como é bom ter você conosco aqui em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom a gente compartilhar momentos de conhecimento, de alegria, junto com tudo isso, um pouco de descontração e sabermos que temos aqui junto, né, o nosso Papai do Céu, o Espírito Santo, nos ajudando para entender essa lição maravilhosa. Na semana passada, nós tivemos aqui o Joel, o nosso professor, Joel, juntamente com os nossos pastores, né, apresentando para vocês a lição que, olha, uma das mais complexas que tinha aqui, eu vi que eles apresentaram de uma forma muito simples, muito bacana, deu para aprender bem. E hoje a gente vem para complementar essa lição. Então, por favor, dá o seu like, compartilhe, fique com a gente, aprenda bastante para você chegar no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa e compartilhar daquilo que você conheceu cada dia mais em Cristo Jesus. Kevin, tudo bem, Kevin? Cada dia mais bonito? Fantástico. E vocês, pastores, tudo bem? Como é que estão aí os homens? Estamos bem. Queremos também estender as boas-vindas para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Um abraço para vocês. Bênçãos do Senhor na vida de todos. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Eu que agradeço. Para a gente é uma alegria poder estar aqui abrindo a palavra de Deus. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque a gente, né, a gente que é aluno, a gente precisa conhecer cada vez mais, né? Quando tem uns professores cada vez bom, a gente fica muito feliz. Obrigado, tá, Lucas? Bom, é uma alegria estar aqui sempre pelo convite. Bom a gente não é não, né? Mas é o que está tendo, né, pastor? Tá chegando lá, não tá? É uma alegria. Sabe quando que a gente vai chegar? Lá Daqui a ele. pouquinho. É? 1 Coríntios 51 diz assim, no abrir e fechar de olhos seremos todos transformados. Oh, maravilha. Nesse dia seremos bons, mas até lá, Até o Kevin? até o Kevin. Ô, Kevin, Kevin, tá com essa vida, tem né, Kevin? esperança, viu? Então, tamo aí, né, Kevin? Essa esperança é tão boa que até os feios vão ficar bonitos, acredita? Tô nessa. Preciso. É humildão, né? Esse aí é humildão. Preciso. Mas a alegria nossa é estudar, porque o que a gente pode fazer de melhor aqui é adquirir conhecimento da palavra de Deus para colocar em prática. E só adquirir também tem sentido Conhecimento sem sabedoria não serve nada, né? de nada. E Deus tem nos oferecendo os dois, né? Louva a Deus. Então é muito bom ter você conosco e olha, vai ser bacana, vai ser muito legal. Tamo junto, tá? E agora é aquele momento maravilhoso. Você vai estar conversando com Jesus, o seu e o nosso Papai do Céu. Coloque os seus problemas para ele, sua alegria, seus pedidos. Enquanto isso, o pastor Lucas vai estar orando por nós todos, nós intercedendo por você e você por nós, e vai terminar tudo bem. Você ora por nós, pastor? Oremos então, fecha seus olhos, curva sua fronte, se é possível, se não é, eleva seu pensamento a Deus. Bom Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós não temos outra forma de começar a oração a não ser enaltecer o teu nome e agradecer pelas tuas bênçãos, o teu cuidado para conosco. É verdade que às vezes, Senhor, não estamos como queríamos, mas estamos melhor que merecemos e cremos que o Senhor está cuidando conforme a tua vontade. Obrigado, Deus. Entregamos a nossa vida, entregamos a vida da nossa família, dos nossos amigos que está estudando conosco, para que a nossa vida em tuas mãos agora seja feita conforme a tua vontade. E clamamos, volte logo, Senhor Jesus, para nos levar para o céu. Mas enquanto o Senhor não volta, nos ajude a entender a tua vontade, o teu querer, que está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nos ilumine para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a Bíblia diz que Deus não deu para nós espírito de covardia, mas de coragem, de força. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, Deus vai fazer de mim um mártir, né? Até o pastor Fiuza tinha costume dizer, eu também aprendi com ele, que a gente tem que achar um privilégio um dia morrer por Jesus. Morrer é fácil. Viver é que é difícil. E a lição dessa semana vem falando que nós temos que viver Com Cristo. com Cristo. Aí você já fala, mas você está ficando doido, já morrer fácil? É fácil, vai sofrer lá um dia, 2 dias, vai gritar bastante, vai berrar bastante, morre. Se der sorte, nem vai ver morrendo. Nem é. Tem uns que nem viu. Só vai descobrir que morreu quando ressuscitar. Mas e viver 10 anos, 5 anos, 70 anos? O avô da minha esposa, 70 anos, viveu como fiel cristão. Já pensou? Imagina. Às vezes as pessoas, né, o pastor Gerson sabe disso, né? Eu gostei muito, o pastor Luiz Gonçalves, uma vez falando o seguinte, numa semana de oração, né? Ele trouxe uma pessoa que, na primeira noite, que foi assassino, o outro foi trazendo. Aí, quando chegou na última noite, falou, agora nós vamos fechar com chave de ouro. Aí trouxe uma menina e falou assim, conta um pouquinho da tua vida.
Ah, não, eu sou na área adventista, nasci assim na igreja, tal, na igreja, papapá. Fazem 23 anos que eu estou na igreja, tal. Ninguém viu nada de diferente. Ela sentou. E ele falou assim, viu a diferença? Os que vieram até agora desviaram, beberam de águas rotas, mas essa permaneceu firme. E é o que Cristo quer que a gente valorize, aqueles que vivem firme. E às vezes a gente enche igreja para ver um ex-assassino, mas não enche igreja para ver um fiel. É isso aí. E o que Cristo quer é que a gente seja o quê? Fiel. Uma pessoa que viva a fidelidade. Por isso ele diz, acima de tudo isso, versinho, você que tem a tua Bíblia, ou no computador, ou no WhatsApp. No WhatsApp não tem não, né? No celular. É a terceira idade, o Kevin. Está lá o Kevin rindo de mim. Irmãos, meus parceiros, depois nós pegamos o Kevin lá fora. Ó. Abra sua Bíblia digital, ó, Bíblia física, e vamos lá. Acima de tudo, em Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por que o amor é o vínculo da perfeição? Vai lá, pastor Gerson, é que você está me sorrindo, a hora que está me olhando com essa cara. Vai lá. Jefferson, viver com Cristo é algo tão maravilhoso e tão extraordinário que isso vai afetar a minha vida momentânea aqui na Terra, mas viver com Cristo também me possibilitará viver a eternidade. Eu acho que esse é um ponto aqui que a gente deve explorar bastante. O viver com Cristo vai me trazer bênçãos. Eu não estou falando aqui de bênçãos materiais, mas estou falando de transformação de vida. Estou falando de mudança de caráter. Estou falando de ser uma pessoa mais amorável, Imagina uma que legal, pessoa bondosa, uma pessoa que tenha condição de perdoar aquele que te feriu, aquele que te magoou. Então, viver com Cristo vai operar esse milagre, porque é um milagre na minha vida, enquanto aqui eu viver, mas também me dará um galardão. Amém. E a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, ele vai dar o seu galardão e para aqueles que o aceitaram, para aqueles que estão salvos. E eu acho que a gente tem que pontuar isso. Amém. Viver com Cristo. Sempre, viver né? com Ele, por Ele, no agora, no momento e por toda a eternidade também. Amém. Pastor Lucas, por que Paulo enfatiza bem assim que esse viver tem que ter o amor? O amor é Cristo. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa, é Cristo. Não há como ter amor, viver em amor, compartilhar amor sem Cristo, porque Cristo é o amor. Então, Paulo, ele traduz que é o viver com Cristo que me leva a ter o amor. Sem Cristo, se alguém bater na minha face, eu vou bater nas duas dele. Mas com Cristo, mas com Cristo ele diz assim, oferece a outra. Então, Cristo faz a diferença. E algumas pessoas pensam assim, a gente tem que viver a tal ponto o céu para ser inútil aqui na terra. Em certa parte, não está errado. A gente tem que viver o céu, que as coisas deste mundo aqui já não vai nos atrair. Porém, as pessoas que estão aqui nessa terra precisam ver a diferença que eu tenho aqui na terra, porque senão eu posso brincar que eu estou indo para o céu e não estou indo para lá. Eu lembro da história de um paraquedista que pulando de paraquedas, deu tudo errado, ele ficou preso nas árvores, e de repente passou uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, e ela falou assim, ei, me ajuda aqui. Ele falou, eu vou orar por você. Ele falou, tá bom, eu aceito sua oração, mas ora depois, tira eu daqui. Não, eu vou continuar orando. E foi chegando gente, e o povo fez uma roda de oração, e não fez nada para tirar ele de lá, até que ele falou assim, vem cá, a sua religiosidade é só teoria, não tem prática? Então tem gente que é assim, ora, e não está errado, tem que orar, só que tem hora que é prática, e a minha prática precisa acompanhar aquilo que eu digo que sou ou que eu vivo. Se uma pessoa diz que tem Jesus e não é transformada, dificilmente ela teve um encontro com Jesus. Você vê na Bíblia pessoas indo até ele sendo radicalmente transformadas. Ah, eu sou cristão, não mudou nada? Duvide do cristianismo dela. Então, ou seja, o viver em Cristo tem que ter amor. Tem. Porque eu acho assim, Jesus, às vezes, Jesus tinha uma dosagem de sátira, às vezes, nas formas que ele colocava, né? E eu vou completar mais, amor próprio e amor ao próximo, porque hoje nós vivemos na geração que está faltando esses dois, amor pelo próximo. O problema de Jesus é esse próximo. Também. Jesus é para chegar para um bando de gente, né, pastor, e falar assim, pastor Gerson, ame o seu inimigo. Imagina, o soldado que está lá me
o Xandão, Olha aí. o outro. Como é que eu vou amar? Está entendendo? Mas é O meu mandamento. inimigo político, que seja, Deus ele dá uma pitada dizendo viver com Cristo ou viver em Cristo. Uma vida com Cristo. Tem que ser assim, não ser uma vida de amor, não importando nada no que impeça Interessante, isso, né? Jefferson e pastor Lucas, que isso não é natural para nós, seres humanos. O pecado mudou a nossa natureza de maneira drástica. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de maneira perfeita, mas o pecado nos contaminou, mudou completamente a nossa configuração. E agora, essas palavras de amar o próximo como a nós mesmos, de orar por aqueles que nos perseguem, de amar o próximo, tudo isso vai contra a nossa própria natureza. Por isso, e mais ainda, que o andar com Cristo vai operar esse milagre em nós, que não é fruto de esforço humano, né? mas é ação divina, porque por nós mesmos somos incapazes de viver esse amor. Mas eu tenho uma ideia. É difícil se a gente ficar no meio de toda essa questão política, questão comercial, mas se a gente se isolar numa montanha, eu acho que lá ficar fazendo meditação, será que não vai mudar, não? Pior que tem gente que pensa assim mesmo. Ah, não vai adiantar, não? Deixa eu te dizer, eu conheci um grupo que pensava assim, eu vou para um sítio no fim do fim. Era tão difícil chegar lá que realmente na perseguição eles iam estar protegidos. Eles iam estar Só bem zen. que, pensa bem, não é a montanha, mas é o relacionamento com Deus. E essa expressão montanha é porque no passado se tinha a mentalidade que lugar alto, por ter uma boa visão, era onde moravam-se os deuses. Por exemplo, na mitologia dos filmes, onde ficavam os deuses? No Olimpo. É uma figura de linguagem. Então, subir a montanha é uma figura de linguagem de sair da correria, sair do dia a dia, para ter um encontro com Deus. Mas é uma metáfora. A gente pode ter um encontro com Deus nas grandes cidades. Aliás, se eu não estiver, quem vai pregar? Todo mundo que conhece a Deus foi para os matos. E a cidade? Pode pegar fogo? Não, não é esse o plano de Deus. Vai ter momento de sair das grandes cidades, vai ter momento de sair das pequenas cidades, vai ter momento de ir para o mato, mas não é agora. Agora o momento é de pregar. Então, como é que eu vou fazer para essa mentalidade de Cristo? Eu não sair do meio de perto dos outros. Que tal o detalhe? Eu tenho que ter a mentalidade do céu ainda aqui na terra. Se o pastor Gerson me permitir, aí ele já entra. Conta a história rapidinho de um pastor. Ele morava em Cabrobró, lá no Ceará. Eu acho que é Ceará. Sei lá, nome de cidade. Lá no interiorzão. Aí um dia um pastor foi para lá e pregou, e aí o menino falou assim, mãe, eu vou fazer teologia. Ele já tinha 17 anos. Eu vou fazer teologia. A mãe falou, vai. Tá, é o seu último ano, o ano que vem você vai. E só tinha no NASP, Campus 1, São Paulo, capital, literalmente, a maior metrópole da América Latina, da América do Sul. Aí a mãe falou, tá bom. Aí no outro dia a mãe falou assim, ó, eu vou te ensinar aqui ainda na roça a viver como menino de cidade grande. Ele falou, tá bom, porque eu vou fazer teologia. Resumindo a história, no outro dia ele levantou, colocou a roupa de trabalho, pegou uma colher e ficou sentado esperando. Aí a mãe falou, o que você está esperando? Café da manhã? Não. Menino de cidade grande não come de colher, menino de cidade grande não come de roupa suja. Aí ele teve que ir lá, trocar de roupa, colocar uma roupa adequada, ficou quase uns 40 minutos a mais para comer, porque de garfo e faca ele não sabia. Resumindo a história, a mãe, em todas as refeições, estava ensinando ele a comer como menino de cidade grande, por uns 6 meses. Aí depois ele fez o vestibular, passou, foi para o colégio. Quando ele estava lá, na primeira sexta-feira, ele liga, mãe, muito obrigado, porque você me ensinou a viver na cidade grande, ainda estando no interior. Essa história ilustra como nós temos que ser, é viver aqui na terra, já como alguém que é do céu. Não é... Algumas pessoas estão achando assim que um pouquinho antes vai, transformar, Jesus vai levar para o céu. Não. A irmã White chega a dizer, sabe como é que você vai estar quando Jesus voltar? Do jeito que você está agora. Ou você vai ou você não vai, mas não vai ser uma coisa miraculosa, não. Então, a gente tem que renovar a nossa mente aqui na terra para já ser a mente do céu e os pensamentos de Deus. Pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente e amar como Deus ama. Paulo ele é muito interessante, né, pastor Gerson? Ele fala negócio de morrer, ressuscitar. Kevin, tem que cuidar com esse negócio de morrer e ressuscitar, né?
A Mike, às vezes, ela quer... Você morra. Ela quer com rolo de macarrão, mas eu falo, não vou ressuscitar, não. Então, cuida. O que quer dizer com isso? É morrer para a velha vida, é morrer para o velho homem, é morrer para as práticas de antes da conversão. Então, a Bíblia diz que Deus nos amou ainda quando éramos inimigos, quando estávamos perdidos nas trevas. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, antes de sermos alcançados pela graça de Cristo, antes do Espírito Santo tocar em nosso coração para que haja essa mudança, essa conversão, éramos desobedientes, tínhamos todas as características aqui de vícios que o livro de Colossenses, aqui no capítulo 3, vai colocar, práticas que são abomináveis a Deus. Eu vou citar aqui algumas, aqui no verso 5, vai dizer que alguns vícios que deveriam ser abandonados e devem ser abandonados, como prostituição, impureza, paixões lasciva, desejo maligno, avareza, e ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, não mentir. Veja, essas são características de pessoas que ainda não foram transformadas Nem pelo aquela poder mentira de comercial? Deus. Não pode. Sério? Não. Ih, pastor Lucas. Nem Então, mentira branca. Não? dizem por aí. então, quando diz aqui de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, é isso, é morrer para essa prática, é morrer para aquilo que é ruim, para o homem carnal, para a velha vida, e ressuscitar um novo homem, uma nova criatura, que pensa agora não nas coisas terrenas, mas pensa e busca as coisas do alto. Pastor Lucas, como é que é buscar as coisas do alto? Pode raciocinar que você aí e já Não, vamos lá. exatamente isso que eu ia falar. Não é natural, mas e também não é automático e não é do dia para a noite. Então estou perdida. Veja, a gente tem um costume, eu tinha um costume, eu vou falar por mim, eu vim para o cristianismo através da igreja adventista aos 13 anos. E pior do que aprender a fazer o certo é desaprender a fazer o que é errado. Nem fala. Pior do que aprender, ou não é pior, mais difícil, Mas bem difícil, do que aprender o certo é desaprender o errado. Nossa, e como vai? Algumas coisas são viciantes, algumas coisas nos faz bem, a gente viveu sempre fazendo aquilo, e agora desaprender, e é exatamente isso. No primeiro tempo a gente faz mais coisa errada do que certa, no outro tempo a gente quase que empata, e no outro a gente faz mais coisa certa, e a gente vai lutando contra as coisas erradas. E quando eu digo lutar, não é contra a prática, não. É para ter um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, que não precisa de ir para a montanha, pode ir, não tem problema, mas não precisa. Pode ser na grande cidade, pode ser no interior. No convento também não? Não, nada disso. Neste relacionamento com Deus, eu vou perdendo gosto pelas coisas que eu tinha gosto e passo a ter gosto por outras coisas que eu não tinha gosto. É o relacionamento. Veja, o pecado não é o ato em si, mas é a ausência de relacionamento que leva ao ato. E é aqui que as pessoas confundem. Interessante que Colossenses capítulo 2, versículo 13, fala de morrer rápido, mas ressurgir e mudar de vida é um tempo, e leva um tempo. O problema é que as pessoas que já estão há 20, 30 anos acham que o que está nascendo agora, ou que está ressuscitando agora, vai ter as mesmas práticas. Não, do jeito que tiveram paciência conosco... Temos que ter com os outros. Agora, no dia 26 de fevereiro, fizeram 26 anos, ou seja, 26 anos e 10 dias hoje que eu estou nessa fé. Nossa, quase a minha idade. Não, estou falando de batismo não, moço, é o meu de batismo. Então, é quase a minha idade. Esse daí gosta de piada, né? Vamos acreditar nele. Não é de profissão também, não. 26 anos que eu estou... Eu não posso achar que alguém que vai entrar agora vai ter a mesma experiência, a mesma convicção, a mesma prática. E aí nós temos uma responsabilidade ainda, 4 anos no teológico, ali imergido no conhecimento da Bíblia, dos escritos em grego e hebraico e tudo mais. Então, eu não posso medir. O que eu posso é dizer assim... Então, vocês me entendem quando eu faço minhas perguntas aqui, né? Que eu estou precisando aprender mesmo, né? É isso aí. E nós também estamos aprendendo. Não é que a gente sabe tudo. Mas a gente não pode esperar a pessoa... E aí a gente precisa ter. Por quê? Tiveram paciência comigo. Tiveram amor para comigo. E aí, então, a gente cresceu e a gente tem que ter esse mesmo sentimento para com aqueles. Bom, nós já vimos o seguinte.
mentalidade celestial, né? Não adianta ficar lá em cima na montanha, não adianta convento. Acabaram comigo que eu ia fazer isso para ver se ficava mais santo. Vimos que a gente tem que desmoronar a velha natureza. Agora me fala uma coisa, pastor. É verdade que Deus nos aceita, Ele quer do jeito que a gente está, é verdade isso? Sim. E Ele quer que a gente continue do jeito que eu sou, é isso mesmo? Não. Ué? Ele nos aceita como estamos. Tá. Mas agora Ele pede que o nosso coração seja transformado, que a nossa vida seja mudada, que o nosso caráter seja moldado. E nas mãos de Deus, usando aqui a expressão bíblica do livro do Antigo Testamento, que diz, né, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E Deus ele pode refazer. Eu acho que é isso. Essa figura do vaso se quebrar representa a nossa vida, representa o meu eu. Eu preciso me quebrar diante de Deus para que Ele possa me refazer por completo. Isso significa se render à vontade de Deus e permitir que Ele opere na minha vida. Então, eu acho que é bom a gente salientar isso. Parece que a pergunta é boba, né? Mas se a gente olhar no mundo hoje como um todo religioso, essas duas lições que nós acabamos de comentá-las, né? Você que está aí, ó, mentalidade de Cristo, morrer com as velhas coisas. Algumas igrejas parece que não entenderam. Vem do jeito que você está, continua do jeito que você está. Tanto que eu vou falar assim, ó, esse dia eu passei com a Mike também, numa igreja aqui, todo mundo de preto, parecendo roqueiro, entrando na igreja, tudo preto, fechado, assim. Eu fiquei imaginando, será que Jesus entraria ali? Não estou falando que Jesus não estava ali. Será que ele não... Ou seja, cerveja, numa igreja, um bar numa igreja. Ou seja, renovando em conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos até agora, se não nos der o conhecimento com o pastor de a gente se quebrar, de nada vai resolver o que o viver em Cristo sem a mudança de vida. Sabe é o isso? que as pessoas estão fazendo? Você já viu enxerto? Enxerto, você pega um pé de limão e coloca nele um pé de laranja e vai crescer, mas o limão continua ali. As pessoas hoje, como cristãos, estão entendendo errado o contexto de enxerto na Bíblia, porque esse não é o contexto moderno. O de enxerto da Bíblia é tirar e colocar o novo. Hoje não, hoje o povo está achando que pode viver... Botar o novo em cima do em velho? Em cima do velho, ou junto com o velho. E nós precisamos entender que nós temos que acabar com a mentalidade terrena. Nós estamos indignados como está o movimento político? Claro que estamos. Nós estamos indignados como que a Suprema Corte, que se deveria ser a mais leal, está toda emaranhada em política e está um nojo. Claro que estamos. Mas a gente não vai mudar este mundo. O que a gente vai conseguir é alcançar o céu por intermédio de Cristo Jesus e da graça. Só que tem gente hoje que a bandeira política está maior do que a celestial, que a bandeira das mudanças... Nós não vamos mudar o mundo. O que a gente vai mudar é amando as pessoas, porque o mundo está diferente. Mas agora, mudar partido político, se mudar, não vai mudar em nada, só vai mudar quando Jesus voltar. Só dá raiva. E sabe o que é interessante? Paulo, quando escreveu em Colossenses 3:1, a forma que ele escreveu ali, o verbo, é literalmente nós morremos com Jesus e ressuscitamos. E aí ele diz assim, e só tem como a gente saber se a gente ressuscitou se nós fugirmos da nossa realidade. Aí é onde ele aponta a imoralidade sexual, a impureza, as paixões. Se a gente fugir dessas coisas, é um fruto, é uma forma de nós evidenciarmos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Se a gente continua naquela velha vida, duvide se morremos e duvide ainda se ressuscitamos. A gente precisa morrer para as práticas do mundo. Pastor, mas tem um problema. E o tal da velha natureza e a nova natureza? Como é que fica isso? Como é que faz isso? Quando somos batizados, a Bíblia diz que o batismo significa esse novo nascimento. E quando somos batizados, então, ganhamos uma natureza que é a natureza espiritual, que agora vai militar com aquela natureza carnal de antigamente. E a questão aqui é qual das naturezas nós vamos alimentar mais?
Então, mesmo após o meu batismo, mesmo após a minha entrega da minha vida nas mãos de Deus, se eu continuar colocando o meu foco nas coisas terrenas, se a maior parte do meu tempo eu dedicar para as coisas aqui da terra, a minha natureza espiritual vai se definhando, vai ficando fraca. E, por outro lado, a natureza carnal vai ganhando força. Então, isso tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas decisões. E aqui uma observação que a gente detecta isso facilmente. O nosso grande desafio é, de fato, colocar o nosso pensamento, buscar as coisas celestiais, as coisas do alto. Como é fácil a gente gastar o nosso tempo de um dia, de uma semana, de um mês inteiro, somente com as coisas aqui da terra. E as coisas espirituais, sabe, vai ficando para segundo plano, para terceiro. Quando dá, eu oro. Quando der tempo, eu vou estudar a Bíblia. Quando der, eu vou à igreja. E isso tem muito a ver com a decisão individual de cada um de nós. Interessante que ninguém se afasta de Deus do dia para a noite, né? Não. Um pouquinho de coisa hoje que eu deixo de fazer, Exato. Um pouquinho de oração. Ninguém acorda e diz assim, vou me apostatar. Não. A gente acorda com convicção, mas aí vai deixando aqui, vai deixando lá. O detalhe interessante é que, assim, vida nova precisa de ações novas. Senão, eu acho que é nova, mas continua sendo velha. Nós temos que ter a noção de que a mudança tem que ser racional, ou seja, razão, mente, mas também de ações. As pessoas, elas acham que não, que é só emoção. Mas é uma forma que foi apresentada hoje. Você acredita em Jesus? Acredito. Mas não de ações, é apenas mental. E as ações? Não, continua como está, mas eu acredito. Não, se eu acredito, eu preciso fazer aquilo que eu digo que acredito. E, infelizmente, as pessoas não estão compreendendo isso. Uma vida nova precisa de ações novas. Interessante que tudo isso vai mudando uma coisa que a gente chama de caráter, né? E o caráter de Cristo é diferente do caráter nosso, não é? E como? Eu fico pensando assim, Paulo fala dos queixosos. Queixa menos, homem. Resmungue menos, né? A gente vai ver na lição também, já vamos trazer as duas lições aqui agora, tanto a lição de quarta quanto a de quinta. Louve mais, cantem mais. Eu achei muito assim, porque a gente faz no ano bíblico, a gente não se dá, às vezes, essas atençõezinhas. Não dá, né? Às vezes não, a gente não dá mesmo. Você que está aí também, que já fez lição, já fez ano bíblico Esse comigo. é o privilégio da lição, né? Expandir, Como é que ele vai aprofundar. botar aqui que o louvor, os salmos, os hinos espirituais, né? Como isso faz parte do crescimento, ou seja, da moldura do novo caráter, né? Interessante, né, pastor? E isso, se a gente for avaliar, isso também tem a ver com um coração cheio de gratidão. Porque o meu louvor é expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já operou na minha vida, pelos milagres, pelos livramentos. O louvor é uma atitude de reconhecimento de quem Deus é, de alguém que está maravilhado por Deus, de alguém que está desejoso de conhecer mais, de andar na presença de Deus. Isso vai fazer com que, então, eu tenha uma vida de devoção. E essa devoção tem a ver com o louvor. E, repito, isso é fruto de um coração que está agradecido. Gratidão. E o mais interessante que eu acho, se a gente pegar os últimos estudos sobre a música e o comportamento social, a gente vai perceber que a sociedade ela vem sendo moldada pela música, que a grande sociedade, a pequena, os grandão lá, os de cima, querem que a gente seja moldado. Ou seja, se eles quiserem depravar uma sociedade, é só colocar músicas depravadas. Então, quando Paulo pega aqui o caráter da novidade, ou seja, da nova vida, e uma nova vida, e ele inclui a música, ele mostra para nós como um coração agradecido, como aquilo que faz parte, né, pastor, de dentro para fora, vai fazer de mim uma nova criatura, ou não, é isso? Exatamente. E você falou da música, mas o tempo passa, hoje não é só a música, a mídia. É tudo, você pega né? filmes e desenhos, está matando a figura masculina, a agenda work. Porque o homem, você pode ver desenhos, o homem é um bobão, a mulher é aqui. O crente é um besta, o descrente é espertão. Então, a música, e agora como tem as mídias sociais, que juntam música e vídeo,
Piorou, isso né? Aí está trazendo o que eles querem para a cultura. E Paulo está dizendo assim, eles estão certo, que é o que eles acreditam, mas nós não. Nós, sendo nova criatura, precisamos agora cantar, louvar, fazer tudo de acordo com as nossas novas ações, porque somos novas criaturas e temos um novo caráter em Cristo Jesus. Interessante que Roma pregava a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Paz de Roma. Mas era exterior, imposta e obrigatória. Ao contrário, a paz de Cristo ela é interior. Paz não é ausência de guerra, mas é estar do lado certo na guerra. E é interior, porque não precisa de ninguém ficar vendo, é um relacionamento com Deus. E aí a gente precisa também entender essa diferença das coisas de Deus, das coisas do alto, com as coisas do mundo e as coisas dessa terra. Igual a Pax Romana não se considera ou não se harmoniza com a Pax cristã, ou a Pax de Cristo, que seria a paz de Jesus, a paz de Cristo, também nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Eu acho muito interessante, às vezes ficava assim, cabreiro, mas por que Jesus elogia o errado? Ah, porque os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. O bom samaritano. O que tinha de bom num samaritano para Jesus você entendeu? falar? Quando a gente vai olhar isso, aí você começa a pensar o seguinte, vamos lá. Os filhos da treva sabem o seguinte, se eu botar uma música espertinha, um filmezinho com boa imagem, certo? Eu vou enganar os filhos da luz. E os filhos da luz são tão, às vezes, abestalhados, me coloco nisso, que compra essa ideia e acha que não tem nada a ver. Que eu vou ver o sexo na novela, a traição na novela, a homossexualidade no filme, que eu vou ver, não tem nada a ver. Eu sou blindado. Mas o que acontece, pastor Gerson, dentro de pouco tempo? A Bíblia diz que aquilo que a gente contempla, nós somos transformados. Então, se o nosso tempo, né, as músicas que ouvimos, aquilo que vemos, as janelas da alma, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, enfim, tudo isso influencia na nossa vida. E aqui o apelo de Paulo, mais uma vez, é para a gente contemplar Cristo, porque Ele é o modelo perfeito. Então, ao contemplar a Cristo, seremos também transformados à semelhança do caráter de Cristo. Eu me lembro aqui, nas passagens ali da prisão de Jesus, quando ele é julgado, naquele contexto ali onde Pedro nega a Jesus, é interessante porque as pessoas olham para Pedro e a observação delas é o seguinte, não, mas você fala como eles. E não adianta disfarçar, né? Então, isso deveria ter sido motivo de alegria para Pedro, por ser reconhecido como alguém que esteve com o mestre. Mas a atitude dele naquele momento ali foi de dizer, não, você está ficando louca, eu não faço parte desse grupo. Mas isso é uma lição aqui para nós, sabe? A nossa contemplação é Cristo, olhar para Jesus. E se você me permite... Não, permitido. Em contraponto aqui, aqueles vícios da velha vida que devem ser eliminados da vida cristã, nós também devemos cultivar e viver as virtudes dessa nova vida. E eu queria apenas ler aqui rapidamente, Colossenses 3, 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outros, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E fechando aqui no verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Veja, aqui tem esse contraste da vida terrena para agora essa nova vida que está focada nas coisas do céu, que está se preparando para o céu e se preparando para viver a eternidade. Amém. Olha, eu creio, né? Acima de tudo isso, o nosso verso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu acredito que o amor tanto é vínculo da perfeição para o céu, como é vínculo da perfeição para o inferno. O que você amar nessa vida é que vai te dizer para que lado que você vai. Quando a gente fala em inferno, a gente não está falando aqui de fogo eterno, não. Sepultura, segunda morte. Ou seja, o amor vai ser o vínculo, vai ser a chave. Tem 2 textos que eu achei muito bacana e queria compartilhar contigo, que está na parte de sexta-feira, que diz assim:
Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida entoa um novo cântico, pois reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido em sua experiência, que a sua transgressão foi perdoada e seu passado coberto. Olha que coisa linda. O outro lá de baixo, o segundo parágrafo, diz: o poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre é a nossa grande necessidade. O mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos, velha natureza, e o reino de Deus bem pouco. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus, o cristão não deve se desesperar por nada. A perfeição moral e espiritual, mediante a graça e o poder de Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder e a origem da vida. Olha que coisa maravilhosa. Que o nosso coração, que nossa mente, né, que as janelas da alma, como o pastor diz, ame a verdade. Ame a Jesus, ame contemplar Cristo de madrugada, meio-dia, de noite, a palavra dele. Sabe por quê? Porque o amor é a chave, tanto para o céu, para a eternidade, como para tirar da eternidade. Que possamos amar a Cristo, as coisas espirituais, ter prazer nelas. E quando Jesus voltar, de tanto amar as coisas aqui na terra, nós vamos estar tão parecidos a Jesus, que nós vamos poder fazer que nem ele fez com Enoque, né? Vem embora, vem para casa. E esse é o nosso sonho, esse é o sonho de Deus para cada um de nós. E se a gente nunca se encontrar, né, você que está me vendo aqui na terra, queremos se encontrar você no céu. Vamos orar? Querido Papai do céu, que o amor a Cristo, que viver por Cristo, viver com Cristo, seja a nossa meta diária. Que ao despertarmos, durante o dia, ao deitarmos, que possamos buscar a sua proteção, a sua companhia, que as pessoas que nos cerquem vejam a diferença da novidade em vida, um novo caráter, uma vida nova em nós, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que atrapalhe salvar outros e salvar a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais sermos semelhante a Cristo, no amar as pessoas, no sorrir, no ajudar as pessoas, ali em casa, com a esposa, com os filhos, com os companheiros de escola, com os companheiros de trabalho. Ó Deus, nos ajude, nos abençoe, porque, sabe, ó Deus, a gente é a Bíblia que as pessoas leem, e nós queremos ser a Bíblia da verdade. Nós queremos representar a Ti, ó Cristo. Nos ajude, nos abençoe, derrame sobre nós o Espírito Santo, sobre todos que estão nos ouvindo agora, todos que vão nos ouvir daqui, não importa, 1 ano, 2 anos, que todos possam ser revestidos da sua graça e misericórdia. É o que nós suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Lucas, muito obrigado, pastor Gerson, muito obrigado você que está conosco. Próxima. Isso aí. E não se esqueça, tá, ó, semana que vem, no mesmo horário, mesmo dia, mesmo local, nós vamos estar aqui para compartilhar com você mais uma lição. Por isso nós esperamos você. Então dá o seu like, compartilhe, fala para os seus amigos, também para os inimigos. Eu sei que você não tem, mas se tiver, caso tiver, fale para ele também da nossa classe. Vamos juntos estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.